Olá, bagacinha! Sejam bem-vindos ao canal Prof. de Giovanni para a gente discutir um pouquinho sobre a geograficidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades e deixa seu comentário com sugestões, dúvidas, críticas sobre o conteúdo de geografia. E segue a gente lá nas redes sociais. Beijo do Udi, bora para a aula! Vamos continuar os nossos estudos, principalmente dentro dessa América anglo-saxônica. Hoje, já que está começando a esfriar também aqui na nossa região, vamos falar das áreas de altas latitudes. Página 213. Essas áreas de altas latitudes são regiões do nosso planeta que se localizam nas regiões mais próximas aos polos. Fazem parte dentro desse grupo tanto as áreas de altas latitudes sul, ou seja, que estão próximas ao Polo Sul, quanto as áreas de altas latitudes do norte, que estão aqui no nosso continente, principalmente no nosso continente americano, na parte norte. Elas possuem esse nome pois estão localizadas dentro dos paralelos 66, 33 minutos, e a parte sul, né? E no Círculo Polar Antártico e no Círculo Polar Ártico, respectivamente. E com esse frio todo tem gente lá? Tem sim. Na aula da semana passada a gente inclusive viu. Na composição étnica da população do Ártico, que é bastante diversificada, ela é formada especialmente pelos Inuits, né? Que chamam de esquimós, e a gente já aprendeu na semana passada que não é um termo correto esse. O termo correto é Inuits, que esses povos se estabeleceram principalmente no estreito de Bering e na Groenlândia. Esse grupo autóctone, que é composto por aproximadamente 120 mil pessoas. Nós temos também os povos lapões, que é outro importante grupo étnico da região do Ártico. Estão situados geograficamente no norte da Escandinávia, e na Finlândia. Esse grupo é constituído por cerca de 60 mil pessoas, que ramificaram em distintos grupos e estão sobre o território da Finlândia, Suécia, Noruega e Rússia. Nos períodos mais remotos, esse povo vivia basicamente da caça, da pesca e da criação de animais de uma forma nômade. Nós temos os saimoedos, que é a mais antiga etnia que compõe a população do Ártico, que vive ao longo da extensa planície da Sibéria. Os grupos étnicos que a gente citou aqui possuem características culturais totalmente diferentes umas das outras. Apesar disso, praticamente todas elas já não se desenvolvem mais dentro desses seus respectivos costumes, tradições, culturas, uma vez que estão vivendo de uma forma mais sedentária, trabalhando no comércio, na indústria e morando em povoados. O Oceano Ártico, ou Oceano Glacial Ártico, ele ocupa uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados. Corresponde a um conjunto de águas que se encontram hoje congeladas, grande parte. Estão situadas nas proximidades do Círculo Polar Ártico, que fica no extremo norte do nosso planeta. Fazem parte do Oceano Glacial Ártico alguns territórios, como é o caso da Rússia, Alasca, Canadá, Groenlândia, Islândia e a Península da Escandinava. Suas águas são oriundas do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico, que são interligadas, aliás, por meio do Estreito de Bering. O Oceano Ártico ele detém uma profundidade de aproximadamente 5 mil metros. Suas águas permanecem, grande parte delas, congeladas. Nesse pequeno vídeo, a gente está vendo o impacto, com o passar do tempo até os dias atuais, do degelo das calotas polares. Com o aquecimento global, esses gelos que eram chamados de gelos eternos, eles estão derretendo. Grande parte já desapareceu. Vamos falar um pouquinho da Groenlândia. A Groenlândia, que significa terra verde, é uma região autônoma do Reino da Dinamarca e é a maior ilha do mundo. Ela fica na região ártica da América do Norte e perto do Polo Norte. Ela é banhada pelos oceanos Ártico e Atlântico. Também o Mar da Groenlândia, Mar da Noruega e o Mar do Labrador. O território faz parte do Reino da Dinamarca e é cerca de 60 vezes maior do que esse país que fica localizado no norte da Europa. A capital é Nuuk, a extensão territorial é de 2.166.000 km², que 3/4 de sua extensão está coberta de gelo.
ela tem 56.483 habitantes. O clima lá é polar, né, no oeste, que é mais rigoroso ainda. O idioma que é dito lá é a groenlandesa. A religião predominante, nós vamos encontrar o cristianismo. A moeda que eles usam é a coroa dinamarquesa. E o sistema de governo é uma democracia parlamentar. As geleiras da Groenlândia são um tipo continental e consiste em uma grossa camada de gelo que eles chamavam de gelo eterno e com aquecimento global, como a gente já viu, está diminuindo. Estudos indicam que se todo o gelo da ilha derreter, o nível do mar pode subir a alguns metros. Somando o gelo do Polo Sul com o da Groenlândia, estima-se que poderia subir até 70 metros. Então, vamos pensar o seguinte: boa parte da maioria das cidades do litoral iriam desaparecer. No que diz respeito à economia, os habitantes da Groenlândia vivem da produção pesqueira e da exportação do óleo de baleia. Já o solo e o subsolo da Groenlândia, ele é rico em chumbo, zinco e tungstênio. O clima lá, como a gente já viu, ele é polar. O Ártico é uma das regiões mais frias do planeta. Desse modo, nem mesmo no verão tem calor e o solo está sempre coberto de neve. Na Groenlândia nós vamos encontrar dois tipos de bioma, a tundra e a taiga, que são tipos de vegetação típicas de altas latitudes. Nós vamos ter lá ursos polares, alces, lobos, raposas, esquilos, renas, que são alguns exemplos. Em destaque, como está mostrando para vocês nessa fotografia, nós temos o fiord de Ullisstad, que é classificado como um patrimônio mundial da humanidade. E nós temos a história da Groenlândia. A Groenlândia ela foi ocupada pelos povos vikings no ano de 981 durante as suas navegações pelos mares do norte. Nessa época estavam sob o comando de Eric, o Vermelho, que era um grande líder do povo viking. Cerca de 4 séculos depois da descoberta, os vikings deixaram a Groenlândia, pois jamais conseguiram se adaptar de uma forma mais correta ao clima que era muito inóspito naquela região. Era muito frio, mais do que eles estavam acostumados. Os esquimós passaram a ser os únicos habitantes daquelas terras. A partir do século XVIII, a Dinamarca alega que o território a pertencia por conta dessa incursão viking e passa a ocupar a ilha. No entanto, em 1953, a Groenlândia conquistou constitucionalmente a igualdade política equivalente às demais partes do Reino da Dinamarca. Nesse mapa, a gente consegue ver a expansão que foi gradual pelo Atlântico e levou os vikings para tanto para a Groenlândia quanto para o Canadá. Bora fazer umas atividades? Eu quero que vocês façam as atividades da página 228, só o número 3, a letra A e a letra B. Lembrando, toda dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu não vou deixar vocês no vácuo, tá bom? E a data de entrega é na semana que vem, no dia 10, entre 7 da manhã e meio-dia e 20. Meus tão queridos, por hoje é isso. Tô com muita saudade de vocês, quero mais participação de vocês aqui no nosso momento de estudos orientados. Lembrando que toda e qualquer dúvida, vocês podem e devem mandar mensagem para mim, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, fiquem bem e até semana que vem.